Olá pessoal, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá então falar sobre creatina e aí vocês vão me colocando aqui também dúvidas comuns, dúvidas que vocês ainda têm envolvendo aspectos clínicos, esportivos a respeito de creatina. Bom dia, Thaís. A live vai ficar salva, Letícia, mas fica aqui comigo porque vai ser rapidinho. Prometo que eu não vou atrapalhar aqui a rotina de vocês. Eu estou aqui no meu novo consultório, na realidade estou inaugurando até hoje, ainda muita bagunça aqui nos bastidores, atrás aqui da câmera, mas nessa semana eu já organizo tudo aqui então. Mas vamos lá, pessoal, falar aqui um pouquinho de creatina. Olha, Diego, é isso aí, Márcio, eu estou aí no Ceará, estarei palestrando em Fortaleza, em um grande evento, espero te encontrar lá. Bom, maravilha. E se eu começo a focar aqui nas perguntas de vocês aqui, eu vou me envolvendo e acabo saindo aqui do assunto principal, né, que vai ser a creatina aqui hoje. O Marcelo aqui me perguntando, olha só, é uma dúvida clássica. Dias em que não treina, toma creatina? Sim, e aí eu acho que é o ponto fundamental com relação ao uso da creatina, porque muito já se sabe dos benefícios. Isso acho que já está muito bem consolidado, não vamos perder tempo falando apenas aqui dos benefícios, mas sim de aplicabilidade. Então, realmente, um dos erros mais frequentes da administração de creatina está justamente em associá-la sempre ao exercício. Você deve utilizá-la todos os dias e não apenas no exercício. Algo que está meio na moda entre atletas de diversas modalidades está sendo a utilização de creatina intratreino, mas não tem fundamento algum, não tem lógica alguma utilizar a creatina durante o treino. Então, durante o treino, se necessário, um suplemento que vai agregar vai ser carboidrato, o bom e velho carboidrato, mas isso em atividades mais prolongadas e ou altíssima intensidade. Aí realmente vamos deixar esse assunto para uma outra live, porque não é tão simples assim, mas creatina durante o treino não teria nenhuma lógica. Você pode utilizá-la em um momento do dia em que você se sinta mais confortável na questão de não esquecer, seja ao acordar, seja antes de dormir, seja em algum horário do dia que você tenha uma alimentação com carboidratos de qualidade, mas aí também entro naquele ponto que toda refeição deve ter uma quantidade de carboidrato adequada, salvo em situações muito específicas. Mas o mais importante com relação ao uso da creatina é utilizá-la todos os dias. Vocês já me perguntaram aqui, satura ou não satura? Para quem está chegando agora nesse universo da nutrição esportiva, principalmente, até a ideia é realmente atingir mais vocês que não são profissionais da área, né? Claro que aqui tenho certeza que temos nutricionistas e pessoas da área, mas eu uso aqui uma linguagem mais simples possível para facilitar também a compreensão de quem não tem obrigação alguma de ficar entendendo aqueles aspectos de bioquímica, fisiologia mais profundos. Então, a ideia da saturação, ela, quando começou a suplementação de creatina para fins esportivos na década de 90, que na realidade a creatina foi descoberta no século 19, né? Então não é nada tão recente assim. O que é recente é a popularidade da creatina pelo uso de diversas pessoas, não apenas com finalidades esportivas, mas a creatina já está bem antiguinha na indústria em si. Então no início era postulado de que você precisava de uma saturação de pelo menos 5 dias com uma dosagem mais elevada, na casa de 20, 25 gramas por dia, para depois fazer uma manutenção com uma dose de 5 gramas. Isso deixou de ser verdade? Não, isso continua sendo verdade. Se você busca um efeito mais rápido da saturação de creatina no seu corpo, lembrando que todo mundo aqui tem creatina no organismo, mesmo nunca tendo suplementado. Então a creatina é uma substância de ocorrência natural no nosso organismo. A ideia com a suplementação é que nós vamos atingir níveis maiores e a partir desses níveis maiores teremos grandes benefícios. Agora, se você não fizer a saturação, você terá o mesmo efeito em cerca aqui de 2 a 3 semanas. E a maioria das pessoas não vai ter aquela necessidade de ter um efeito mais rápido
com relação à suplementação de creatina. Por isso que a saturação tem cada vez mais sendo deixada de lado, porque não se aplica para a maior parte das pessoas. Então, o que pode acontecer, uma necessidade mais rápida dessa saturação de creatina em uma situação assim de uma modalidade esportiva muito específica, mas não é algo assim corriqueiro, algo tradicional. E aqui vocês, né, perguntando sobre se a creatina pode ser utilizada por pessoas mais velhas, né? Vamos imaginar aqui pessoas acima de 60 anos de idade, 70 anos de idade. Não pode, assim como deve. Na verdade, ela deve ser utilizada, não é uma questão de poder ou não, pelos grandes benefícios, não apenas na questão muscular, mas também com relação ao seu efeito neuroprotetor. E falando até de mulheres, principalmente pós-menopausa, também tem benefícios com relação à saúde óssea. Então, na teoria, é uma ótima suplementação. A dificuldade é colocar isso em prática para uma pessoa que muitas vezes já tem a necessidade de utilizar alguns tipos de suplementos por algumas patologias, que claro, conforme vamos envelhecendo, vai ficando cada vez mais comum, temos a necessidade do uso de algum medicamento, e paralelo a isso ainda temos outros suplementos que também são importantes para uma pessoa de mais idade, sem contar as questões de patologias. Aí entra ômega 3, aí entra uma adequação dos níveis de vitamina D, alguma outra vitamina ou mineral que após a análise foi identificada a necessidade da suplementação. Uma suplementação com proteína pode ser muito bem-vinda, até o tema de amanhã. Amanhã vamos bater um papo rápido sobre proteína, suplementação de proteína. Então, na teoria, gente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Na prática, não é tão simples assim. Vou falar de algo muito próximo de mim. A minha mãe, eu consegui ao longo dos anos introduzir vários suplementos para ela, mas a creatina ela nunca se adaptou, ela não consegue manter aquela rotina diária da suplementação. Seria interessante se ela fizesse? Muito, mas na prática não é tão simples assim. Então temos que considerar que conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos voltando a ter atitudes de criança, a gente vai ficando mais teimoso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, então não é tão simples assim introduzir a creatina para uma pessoa de mais idade. É lindo, maravilhoso, mas na prática não é tão simples. Uma dica é o pó de proteína, pegar lá um whey protein ou outra proteína que essa pessoa esteja suplementando e acrescentar a creatina e misturar tudo. Aí, claro, você faz ali meio que um cálculo da quantidade de creatina por dose que ficaria nesse whey. Pô, Rodolfo, você está dando essa dica, mas por que você não faz isso com a sua mãe? Porque o único whey que minha mãe conseguiu adequar na sua rotina é aquele whey, né, pronto para beber, né, o RTD, né, Ready to Drink, né, que no caso ela usa o My Whey da Integral Médica, mas ali já impossibilita aquela ideia da creatina. Então, resumindo, tem coisas que na teoria são lindas, mas na prática são muito difíceis de serem introduzidas. Se conseguir introduzir, seja com alguém, com você mesmo, se você está aqui com mais de 60 anos, ou você que tem uma pessoa de mais idade próxima, ou seus pacientes, aí você conseguir fazer isso, estará fazendo uma prática muito interessante, porque realmente a aplicabilidade é ótima para essa população. Eu diria que, eu sempre falo isso até em palestras, que para aquele profissional que adora suplementação alimentar, ele vai se encontrar muito mais trabalhando com longevidade saudável, até mesmo do que com atletas de alta performance, porque conforme nós vamos envelhecendo, a necessidade de suplementação alimentar, ela vai aumentando pelas questões de, naturalmente, maior estresse oxidativo, maior resistência anabólica, maior diminuição da absorção de nutrientes por conta da saúde intestinal, que, claro, vai diminuindo a diversidade da nossa microbiota intestinal conforme vamos envelhecendo, sem contar patologias associadas que são, obviamente, muito comuns conforme vamos envelhecendo. Então, ali é um público em que mais se encaixa a suplementação alimentar. Às vezes a gente vê um fisiculturista, né, um cara com 140 quilos, a gente imagina que vai usar mais suplemento na teoria vai necessitar de mais suplemento na teoria do que um senhor de 85 anos, mas não.
né? Um senhor de 85 anos provavelmente vai necessitar de maior suplementação alimentar do que de um fisiculturista com 25 anos. A dificuldade é que o fisiculturista, ele quer usar suplemento. A pessoa com 85 anos não quer, até porque isso não fez parte da sua vida como um todo. Então por isso que é muito importante, independentemente da nossa faixa etária, já irmos abrindo a mente com relação às possibilidades de suplementação alimentar, porque elas vão se tornando cada vez mais necessárias. E então essa é a realidade prática, né? Aquela pessoa que muitas vezes precisa, ela não quer, e aquela que não precisa quer muito, né? Então temos aí essa discrepância. Bom, voltando aqui ao foco da creatina em geral, algo que sempre acontece com relação a dúvidas, né, quanto à sua suplementação, é quanto ao selo Creapure, né? Então a Creapure é uma indústria de matéria-prima que fica na Alemanha, é um laboratório muito bem respeitado, muito bem consolidado, mas ele não é o único no mundo que tem a capacidade de produzir uma creatina com qualidade. Então o selo Creapure, ele não é a única forma de realmente você avaliar se a creatina ela tem uma boa procedência. Até porque, vamos lá pessoal, vamos ser bem realistas. Uma empresa que adultera o seu produto, ela adulterar mais um selo não vai fazer diferença nenhuma para quem já é mau caráter, né? Então não vai ser um selo, nenhum rótulo que realmente vai trazer a credibilidade. Eu sempre digo isso, o mais importante quando a gente fala de suplementação alimentar é ter a confiança da marca, realmente a empresa que está importando essa matéria-prima, seja lá de onde for, ela realmente ser uma empresa que não vai queimar uma história de muitos anos no mercado por conta ali de uma adulteração de creatina, de proteína, ou seja lá o que for. Então, realmente é buscar marcas de confiança, marcas de credibilidade. Isso, gente, é a mesma coisa para qualquer situação, seja para carro, seja para bolsa, seja para relógio, qualquer coisa vai ser assim. Você não vai comprar uma bolsa original, dar para as meninas aí, né? Uma bolsa original da Chanel ou da Louis Vuitton e ela não vai rasgar no primeiro dia de uso. Isso não vai acontecer, né? Então isso vale para uma suplementação alimentar, isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Agora resta aquelas pessoas buscarem mesmo essa credibilidade no mundo real e não apenas ficar se encantando com o que vê nas redes sociais, né? Porque na rede social tudo é lindo, tudo é maravilhoso, seja para qualquer coisa, e na indústria da suplementação também não é diferente. Então, busque sempre marcas de confiança, de credibilidade para você utilizar uma creatina que não seja farinha. E óbvio, se 3 empresas sérias tem matérias-primas de qualidade, não vai ter muita diferença de preço, né? Então, tem uma creatina que está 3 vezes mais barata, estranho, né? Muito estranho, porque matéria-prima, né, de qualidade, ela é cara. Inclusive, aqui o Cícero está abordando algo que é muito verdade, né? Que a creatina, eu sempre falava antigamente que ela tinha um ótimo custo-benefício. Hoje, ela já não tem mais um custo tão bom assim, né? Porque aumentou a procura a nível mundial, ela se tornou um suplemento muito popular no sentido das pessoas a conhecerem mais e os mitos foram caindo por terra e com isso o preço subiu. Ó a Pati Laje aqui. Pati, tô te esperando aqui, hein? Tô de volta, tô na área, quero te receber aqui, campeã. Bora aí ganhar mais um mundial, hein? Maravilha, tá aí a Pati, atleta de jiu-jitsu, vários títulos aí na carreira e sempre usou creatina nas suas preparações. Então o uso para atletas de diversas modalidades ela é muito bem consolidada e cada vez mais para pessoas que acabam buscando benefícios com relação à qualidade de vida, melhora no seu benefícios em gerais, pode ter grande utilização a creatina. Então isso sim eu vejo como uma grande novidade, né, da creatina ter saltado, né, do mundo do esporte e ter hoje uma amplitude, né, de benefícios e possibilidades muito maior. Agora também tem o outro lado, deixa eu ser aqui um pouco de advogado do diabo. A creatina não faz milagre algum, né? Então ela é um adendo, dentro de vários outros aspectos, porque muitas vezes você está necessitando de uma suplementação de vitamina D, uma suplementação de proteínas, uma adequação na sua qualidade do sono.
E não adianta colocar creatina nesse momento que você ainda precisa corrigir outros pontos que são mais importantes. Eu diria que ela seria assim um próximo passo depois que você já adequou bastante a sua rotina alimentar. Carlinha, bom dia, te esperando aqui semana que vem, já está com o horário agendado aqui, a Carlinha. Eu vi aqui uma ótima pergunta que acho que ficou aqui para trás, mas por isso que é legal a participação de vocês. Olha aqui, ó, essa aqui também é legal, sobre retenção, né, o famoso inchaço, né, os pacientes reclamam disso. Aí que tá, Sabrina, o paciente que está lá se entupindo de fast food, comendo errado, e está com retenção hídrica por falha quanto à ingestão de água e adequações básicas, acaba tendo uma retenção hídrica e põe a culpa na creatina. Coitada da creatina, porque a retenção hídrica da creatina é benéfica. Você estando bem hidratado e estando com todos os pilares adequados, você vai naturalmente ter uma retenção hídrica intracelular e não extracelular, que é a retenção indesejada. Inclusive para mulheres, né, que são muito preocupadas com a questão de retenção, a creatina pode auxiliar muito bem com relação a tônus, com relação à estética, né, muito mais do que até ela imagina, justamente devido a essa retenção hídrica intracelular. O problema para muitas pessoas ainda é o peso, né? Então aquela pessoa aumenta o peso corporal e acaba achando que o problema foi a creatina, sendo que na verdade esse ganho de peso acaba sendo bem interessante se ele for de uma forma intracelular. Aí tá, mais uma dúvida aqui com relação à queda de cabelo, né? Algo muito comum. Olha, primeiro vamos falar aqui de quem mais usa a creatina, que sem dúvida alguma são os praticantes de musculação. Hoje em dia a gente sabe que alguns esteroides anabolizantes, como oxandrolona, que no caso das mulheres, que são as mais preocupadas, né, com relação a cabelo, nós temos aqui um uso de oxandrolona igual balinha tic-tac. E muitas vezes aquela pessoa nem sabe que está utilizando, porque quem prescreveu simplesmente colocou numa receita com um monte de coisa e nem explicou que realmente aquela substância poderia ter efeitos colaterais tais como queda de cabelo, por aumento dos níveis de DHT, por exemplo. Mas não vai ser a creatina que realmente vai trazer esse efeito colateral, né? Queda de cabelo é multifatorial. Algo clássico com relação a isso é uma deficiência de ferro, muito comum em mulheres, né? Então aquela mulher com baixos níveis de ferro, ela pode não estar tomando creatina e associar a queda de cabelo à creatina, porque é algo estranho ali na rotina dela, né? Ela, antes de pensar no ferro, ela vai pensar na creatina. Então, e uma deficiência no caso de ferro, ela pode acontecer de uma forma muito comum nas mulheres, devido à perda, claro, né, pelo fluxo, pelo fluxo, né, no período menstrual. Ela pode acontecer em mulheres atletas, principalmente atletas de endurance, com uma frequência muito grande. A própria batida, né, dos pés, o impacto dos pés na corrida, já traz ali um pouco de prejuízo com relação aos níveis de ferro dessa mulher, associada a uma menor absorção intestinal, tudo isso devido ao exercício intenso, falando aqui de uma mulher corredora, né? Mas o clássico, claro, é a perda ali pelo fluxo menstrual. E algo muito comum também, a saúde intestinal prejudicada, você acaba tendo um prejuízo com relação à absorção de ferro e com isso pode desenvolver ali, não necessariamente uma anemia, mas está com níveis de ferro insuficientes para ter uma saúde capilar. Aí que tá, gente, então queda de cabelo é multifatorial, então seria necessário essa análise laboratorial, identificar realmente qual que é a causa da queda de cabelo, mas não vai ser a creatina. Tem um único estudo muito mal controlado que mostra, né, que a creatina trouxe aumento dos níveis de DHT e trouxe realmente ali prejuízo à saúde capilar, mas foi um único estudo muito mal controlado, porque realmente a queda de cabelo, ainda mais nos dias de hoje com relação a tanto estresse, né, o estresse afeta a saúde intestinal, que como eu disse, afeta a absorção de ferro, que na sequência afeta a saúde capilar. Com relação à creatina e efeitos cognitivos, né? A creatina tem sim um efeito nutrópico, mas é algo pequeno, né? Vamos falar um dia sobre isso, sobre suplementos nutrópicos. Hoje, por exemplo, de manhã eu já tomei uma ceticolina, que é um nutrópico aí sim, realmente de maior
de maior impacto realmente, com efeito com relação à concentração, eu poderia passar umas 4 horas brincando aqui com relação a vocês nessa live sem ter aqui uma fadiga mental. Claro, tem vários fatores, mas a acetilcolina ela tem realmente um grande efeito, assim como alfa-GPC, Bacopa Monnieri, Rhodiola rosa, Ashwagandha, Panaca e Ginseng, entre outros. Então a creatina tem um efeito pequeno com relação a esse aumento da cognição. Ela tem um efeito neuroprotetor, como eu comentei, inclusive algo bem interessante. Aqui, ó, aí eu fico lendo as perguntas, vocês me confundem, ó, que eu já vi outra pergunta interessante aqui, antes de ser proibida, né, falar um pouquinho da proibição da creatina. Enfim, eu fico lendo aqui, eu me embanando, que eu me empolgo com vocês, né? Enfim, mas vamos lá. Vou falar agora aqui da questão da proibição, porque esse assunto é muito interessante. Por volta de 2005 a 2007, a creatina foi proibida, e eu já era formado, eu me formei em 2003. E eu palestrava já nessa época e eu recebi uma advertência do Conselho de Nutrição porque eu falava sobre creatina nas palestras e ela era proibida, mas assim, ela era proibida no sentido, mas não tinha lógica alguma, porque ela já era muito bem consolidada com relação aos seus efeitos positivos quanto à melhora da performance. Mesmo na década de 90 já começaram estudos mostrando não apenas benefícios, mas também mostrando que não tínhamos qualquer tipo de problemas com relação à saúde renal, que era a maior preocupação na época, né? Creatina e saúde renal. Pelo fato da creatina aumentar levemente um marcador chamado creatinina, mas é aquela história, se a pessoa tem 0,8 de creatinina, ela vai ter 0,9 de creatinina quando usa a suplementação, mas já foi mais do que consolidado que realmente não temos nenhum impacto negativo com relação à saúde mental. Lembrei o que eu ia falar aquela hora e eu li essa pergunta da proibição, eu me embananei aqui. Efeito neuroprotetor. Sabe o que é muito legal? Esportes de combate, esportes que têm impacto na cabeça. Não é tão popular aqui no Brasil, mas temos muitos praticantes. Futebol americano, rugby, né, nos Estados Unidos, extremamente estudado, isso justamente com relação ao efeito neuroprotetor, né, para amenizar ali os riscos, né, de conclusão cerebral. Então realmente acaba tendo um grande efeito na neuroproteção para você que é um atleta de luta, que toma pancada na cabeça, para você que tem um esporte de contato, até mesmo um futebol, por mais que não seja tão comum, mas em algum momento vai ali bater cabeça com cabeça, vai ter algum impacto, basquete, né, que pode realmente trazer algum grande malefício, e temos aí esse benefício também de neuroproteção da creatina. O que eu vi também aqui com relação a dúvidas que vocês ainda têm sobre creatina e café. E é engraçado porque algumas dúvidas são muito antigas e elas vão ainda muito longe porque elas não têm uma resposta sim ou não. A resposta é depende. É igual a questão da saturação. Voltando nesse assunto, eu disse que para a maior parte das pessoas não vai fazer diferença saturar ou não saturar. Então já começa usando lá, para a maioria das pessoas, 5 gramas por dia, que já está ok, né? Não vai fazer diferença se a pessoa fazer uma saturação ou não. E até falando em dosagem, eu considero alguns casos importantes de extrapolar essa dosagem. E não é o que eu acho, né? A ciência não admite opinião, né? Mas então aqui no caso, uma mulher pós-menopausa, temos aqui estudos mostrando benefícios com cerca de 10 gramas de creatina por dia. Ao passo que essa mesma mulher, em uma idade mais quando jovem, na casa de 5 gramas já está ótimo. Vamos lá pegar um fisiculturista com 140 quilos. E aqueles 5 graminhas acaba sendo meio que óbvio que acaba sendo inferior pelo volume de massa muscular que esse indivíduo tem. Então eu já gosto daquela formulinha de 0,1 gramas vezes, né, o peso corporal, né? Então ali já extrapolando um pouquinho. Mas é que essas dosagens acabam sendo mais, obviamente, para a maior parte das pessoas, 70 quilos, 80 quilos, então já acaba sendo interessante. Outra dúvida comum antes de falar aqui do café, uma pessoa que está fazendo um trabalho de emagrecimento, que associa muito a creatina com ganho de massa muscular, com hipertrofia, mas o emagrecimento também pode ser muito bem-vindo com a suplementação de creatina, visto que o objetivo é reduzir gordura e manter a massa muscular
muscular, e para isso precisamos do exercício resistido, no caso aqui a musculação. Então, assim como eu falei que para saturação, para a maior parte das pessoas não vai fazer diferença, a questão da creatina com café também, para a maior parte das pessoas não vai fazer diferença. E isso vem da onde? Não é que a creatina, o café atrapalha a absorção da creatina. É que nós temos aqui, quando utilizado antes do treino, uma alta dose de cafeína em conjunto com a creatina, você pode atrapalhar aqui a inibição com relação aos canais de cálcio. Eu entraria em bioquímica, daí é lá para quem quer ser aluno da pós-graduação, né, de algum curso mais específico, que daí a gente explica certinho com relação à bioquímica. Então, poderia afetar a performance de alguém que vai fazer um tiro máximo de 100 metros rasos. Não é algo que vai fazer diferença quanto a um treino de musculação, quanto ali um exercício que é de alta intensidade, mas não no seu extremo, né? Então seria algo muito particular, né? Então aqui no caso, né, uma pessoa de 100 quilos de massa muscular, acho interessante sim, né, dar uma extrapoladinha aqui com relação à dosagem, né? E aí que tá, né? Esses 100 quilos, são 100 quilos de massa muscular, né? Essa pessoa tem um baixo percentual de gordura, por que tá, né? É um fordo, né, o forte gordo, ou é realmente uma pessoa densa, né, com 100 quilos? Porque a gente está falando de músculo pra caramba, né? Então aí entra aquela questão, um pouco de feeling ali na hora da prescrição, né? Então aqui a Maria, né, toma creatina no café. Então, a creatina, de verdade, Maria, não vai fazer diferença nenhuma para você com relação aos benefícios, pode continuar, tá? Então seria um caso muito específico ali que realmente vai fazer essa diferença. Pausa com relação à creatina, lá atrás nós imaginávamos, toma 3 meses, descansa 1 mês, mas não tem muita lógica não, vai usando de forma contínua, porque lembrando, não apenas os benefícios esportivos, mas também temos benefícios clínicos com relação ao que eu uso de creatina, então você pode estar utilizando a longo prazo. 2 dúvidas que eu recebo bastante. Primeiro, gestante pode tomar creatina? Daí eu rebato a pergunta, quem é essa gestante? Essa gestante antes tinha uma rotina muito bem organizada, ela usava creatina, treinava muito bem e continuou essa rotina na gestação, simplesmente adequando as questões devido ao período. Ok, continue utilizando, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Agora, ter essa visão de que a pessoa entrou numa gestação e vai entrar com a creatina não faz lógica alguma. Isso vale também para a lactação. Então, né, pós-parto, na sequência ali, após determinado período, já voltou a treinar. Então, ela pode manter contínuo essa suplementação de creatina. Até existem alguns benefícios já encontrados em alguns estudos com relação à suplementação de creatina durante a gestação. Mas é aquela questão da teoria e prática, né? Para que mulher que a gente está falando? Se é aquela que já vem usando lá de trás, não vejo por que parar de utilizar essa creatina na gestação, né? Mas aquela que não está usando não teria também por que introduzir nesse período em que temos vários fatores mais importantes para estarmos aqui adequando. Outra dúvida muito comum, criança e creatina. Daí eu também pergunto, quem é essa criança? É um atleta que vai competir na ginástica, na Olimpíada, com 14 anos de idade? Ou é alguém que pratica ali um esporte de luta, faz lá um judô, um karatê, joga um futebol? Aí eu não vejo necessidade alguma de estar usando a creatina na infância. Eu preferiria, primeiro, que essa criança tivesse outros pontos mais importantes para serem ali considerados, envolvendo educação nutricional, envolvendo a coordenação motora do exercício, né? E depois, na adolescência, pensar em introduzir algum tipo de suplementação tal como uma creatina. Agora, é um atleta olímpico em que o ápice da sua carreira vai ser na fase jovem, né? Temos nadadores que vão primeira Olimpíada com 15, 16 anos de idade, atletas de ginástica, então aí são outros casos, mas para crianças em geral eu acho que, criança tem que ser, né, se não é um atleta, né, tão jovem, tem que ser mais criança mesmo, aprender a se alimentar direito e curtir também o exercício físico, né, exceto realmente se for uma criança, né, de altíssima performance. Né, com relação a cálculo renal, não vai ter nenhum tipo de impedimento com relação ao uso de creatina. Outros fatores na alimentação dessa pessoa que devem ser aqui mais avaliados. Não vai ser a suplementação da creatina que vai afetar ou piorar o quadro.
A Lari Lopes, tem que ser boa igual seu tio, hein, Lari? Um abração para você e pro Giba. Bom, maravilha, gente. A última pergunta aqui pra gente encerrar aqui. Duas perguntas legais. Creatina e cirurgia bariátrica, né? Então, estamos falando aqui de um pós-operatório, na verdade, para sempre, né? Que vai exigir cuidados nutricionais muito grandes com relação ao aporte proteico, aporte de vitaminas, aporte de minerais. Feito isso, a creatina pode sim ser muito bem-vinda e muito bem adequada para um paciente que realizou uma cirurgia bariátrica. Inclusive, para esse paciente, uma mudança no estilo de vida, se ele era sedentário, tem que acontecer, né? Então, realmente, ele praticar uma musculação, porque é uma nova etapa, é um novo desafio, por mais, né, que tenha tido muito sucesso com relação à cirurgia, precisa agora uma nova vida e que nessa nova vida tenha uma atividade aeróbica, tenha um exercício de musculação e, paralelo a isso, a creatina pode ser muito bem-vinda, pensando aqui em longevidade saudável. A última aqui para a gente fechar, então, a creatina junto com glutamina. Bom, aí a gente entra, eu poderia até dizer que sim, por praticidade, mistura os dois e ok, mas aí a glutamina, ela não é tão assim largamente utilizada, deveria ser tão largamente utilizada quanto a creatina. A glutamina, ela acaba sendo uma... Oh, o Giba aqui, grande abraço, Giba, orgulho de você, viu? E a glutamina, ela acaba sendo mais reservada para situações mais específicas de nível intestinal, famoso leaky gut, intestino gotejante, uma alta permeabilidade intestinal. Daí a glutamina é um dos suplementos que nós utilizamos, mas glutamina para imunidade, nós não temos benefícios, glutamina em recuperação muscular, entre outras situações que são muito acreditadas, ela não tem benefícios. Agora, paralelo a isso, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que estão com o intestino prejudicado e para essas pessoas a suplementação com glutamina pode ser muito bem-vinda. É que é um assunto um pouquinho mais confuso para eu responder em uma pergunta. Eu também preciso de um dia só para a gente falar sobre glutamina, porque a questão dela ser boa ou não volta naquela questão do depende, né? Depende aqui realmente se... Nós precisamos cuidar melhor do intestino dessa pessoa ou então se realmente aquela pessoa está usando glutamina por uma visão mais de esporte, benefícios, né, que realmente já foram comprovados que não temos essa necessidade. Aqui que eu fico lendo, eu não resisto, eu quero responder vocês. Giba, isso aí, Giba, em maio a gente começa aqui um novo curso, né, para pessoas como você, que aguentam a pancadaria, porque o nível vai ser lá no teto. E aqui a creatina, logo após consumir carboidrato, sim, em conjunto com uma ingestão de carboidratos adequado. Bruna, com certeza, não apenas uma live, mas eu quero fazer várias lives sobre saúde intestinal, né? E, inclusive, eu tenho amigos, né, que trabalham comigo, que dão aula comigo, que são, assim, as maiores autoridades do Brasil no assunto. E o que eu posso ajudar, trazendo uma autoridade dessa em conjunto comigo, é que eu trago para a prática para vocês, porque muitas vezes a teoria começa a ficar muito distante, né, da realidade. Igual eu comentei da creatina para idoso. É lindo na teoria, tá? Vai lá, faz o seu avô tomar, né? Talvez você tomara que você consiga, mas é difícil. Então, falando aqui de saúde intestinal, temos muitas situações que são realmente fato no nível científico, mas na prática clínica nós esbarramos em várias questões. Então é legal trazer para vocês aqui a realidade de quem está na linha da frente, né? Estou aqui no consultório, então realmente lidando com pessoas que trazem a sua prática diária, né? Na teoria, eu sempre digo, como eu faço os dois desde sempre, é muito mais fácil dar aula do que atender na prática, tá? Porque você dá aula, você tá lá, o artigo, tal, não tem estudo sobre isso, tem estudo sobre isso. Na prática, gente, ali é o rojão na hora acontecendo, envolve, e o nosso paciente tem uma característica, não só o paciente, todos nós temos uma característica que dificulta muito, que é essa pecinha que fica em cima do tronco, né, que é a nossa cabeça, que tem as emoções, que tem o comportamento. Então, se fosse tudo ferro e fogo, segundo a ciência, seria fácil, mas a gente esbarra em questões de teimosia, em questões de comportamento, hábitos em que essa pessoa aprendeu mal na infância e dificilmente vai mudar na fase adulta, então é muito complexo, tá? Creatina e dor muscular, não, Marcelo, de verdade, dor muscular, pode até ter, claro, até existe relação, mas no caso da criança,
né? Eu acho que é mais ali organizar outros aspectos com relação à alimentação, né? Porque, poxa, é um suplemento de uso crônico, né? Para criança não é tão fácil assim de ser adequado, né? Então, avaliar melhor ali o que pode estar trazendo essas dores musculares ali para a criança, tá? Tá, joia então, gente. Então, amanhã eu tô de volta, mas uns tirinhos mais curtos aqui com vocês, nesse espaçozinho que eu tenho, nesse horário aqui entre 9 e 10 horas da manhã. Valeu, pessoal. Grande abraço.